Olá, nós somos do grupo de renome Rebanho, do terceiro ano A do Colégio Gabarito da cidade de Uberaba. Os integrantes do nosso grupo são Raul Alexandre Pereira Monteiro, Bruno Moura Rodrigues da Cunha, Ana Carolina Gonçalves Dias, Giana Maria Silva Aveiro e Letícia Matos de Souza. A dificuldade da escolha das profissões que o grupo encontrou foi a falta de perspectiva e experiência com as áreas escolhidas, por sermos muito novos. Um desafio para 2030 é ter que se adaptar às tecnologias que vêm e vão surgindo em todas as profissões que já influenciam bastante o mercado. Cada um dos integrantes do trabalho vai apresentar sua pesquisa sobre os cursos e carreira que querem seguir no futuro. Oi, meu nome é Giana e eu pretendo fazer o curso de Ciências Biológicas. Esse curso tem nas melhores universidades como a USP e a UFMG, mas eu pretendo fazer na UFO, que também é uma universidade excelente e fica perto da minha família. Quando eu estiver terminando o curso, eu pretendo ir trabalhar no Aquario, que é o aquário do Rio de Janeiro, nos últimos anos de estágio obrigatório. O salário inicial pós-término de curso é R$ 2.500. Mas para 2030, quando eu estiver entrando no mercado de trabalho, eu pretendo fazer uma pós-graduação e estudar os corais em extinção no Brasil e no mundo, que é uma área que vem crescendo muito por causa da despeja incorreta de lixo nos oceanos, que prejudica a biosfera. E não há muitos funcionários nessa área, então o salário pode chegar até R$ 9.000. Um podcast é de um canal no Spotify chamado Biologia Marinha Bioicos, que em todo o episódio eles chamam pessoas diferentes, oceanógrafos ou biólogos marinhos que entendem sobre essa área de animais e de corais e algas, para falar sobre os diversos problemas que estamos enfrentando e como era no passado e como é hoje em dia no ambiente marinho. Um vídeo no YouTube é do canal do Aquario, que é o Aquário do Rio de Janeiro, que fala sobre pesquisas que eles fizeram nos corais do Brasil, que fala como era hoje, como era antigamente e como é hoje em dia, porque várias espécies já foram extintas e outras estão à beira da extinção aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Um livro que me inspirou muito a seguir essa carreira foi The World is Blue, da Sylvia Earle, e que fala muito sobre toda a biosfera marinha e todas as mudanças que ela está enfrentando por conta das ações humanas. Também o seu documentário da Sylvia, que é Mission Blue, que também fala muito sobre principalmente os animais e os corais que estão entrando em extinção por causa da grande quantidade de lixo que é despejado nos oceanos. Oi, meu nome é Bruno Moura, eu pretendo cursar e ter a carreira de medicina. As melhores faculdades para esse curso são a USP, a UFMG e a Unicamp, mas eu pretendo fazer na UFTM, que eu entendo que é a melhor faculdade para mim atualmente. As dificuldades que eu encontrei nessa carreira é justamente de passar no curso e entrar na faculdade devido à grande concorrência, grande número de candidatos por vaga e a nota de corte ser uma das mais altas. Sobre o mercado de trabalho atual, ele tem sido cada vez mais saturado devido à glorificação do curso, seja por pressão familiar, dinheiro e status social, o que lá na frente tem resultado um grande número de médicos formados, mas poucas vagas de residência médica. Ou seja, cada vez mais tem mais médicos formados, mas menos vagas para residência, e isso tem como consequência a evasão desses profissionais do Brasil para fora. A média salarial de um médico que trabalha para o SUS recém-formado é de 11.600, mas eu creio que esse valor possa mudar justamente por essa saturação do mercado, a não ser que você queira investir em uma clínica particular sua ou ir para essas cidades mais distantes de difícil acesso, que geralmente é onde sempre está precisando de algum médico. Mas até 2030, se já formado, eu me vejo no internato pré-residência ou trabalhando em uma UBS, unidade básica de saúde, ou um posto de saúde. Então, a série que eu recomendo, apesar de clichê, é Grey's Anatomy, porque apesar de 50% do que é retratado lá se tratar das histórias pessoais e entretenimento dos personagens principais, os outros 50% retratam bastante a realidade de um interno ou de um residente. Um vídeo no YouTube que eu recomendo é a parte mais difícil da medicina, da Heidi B, porque nesse vídeo ela retrata, apesar de triste e necessária, a realidade que é realmente vivida no curso. Um livro que eu recomendo é Medicina, Mitos e Verdades, da Carla Manuel, que nele, como o título já diz,
ela desmistifica os mitos e verdades acerca do curso, então é interessante para quem quer seguir essa área. Um podcast que eu recomendo também é o Café com Medicina, de um estudante de medicina, que ele geralmente convida um professor médico para poder debater sobre os assuntos vividos e recorrentes dessa área. Então essa é a minha perspectiva de carreira até 2030. Oi, eu sou o Raul, do terceiro ano A, e a faculdade que eu pretendo fazer é Engenharia de Software. Começando pelas principais faculdades, que são elas o UFG, o UFMS e o UFC. A principal dificuldade em seguir na carreira de engenheiro de software é certamente o recurso financeiro restrito, já que para desenvolver e produzir um bom software envolve os gastos que muitas vezes não estão disponíveis nas empresas. Agora, falando um pouco sobre salário, no cargo de engenheiro de software se inicia ganhando R$ 4.400, com possibilidade de aumentar até R$ 8.600, tendo como a média salarial brasileira dos engenheiros de software entre aproximadamente R$ 6.400. Porém, trabalhando em grandes empresas como Nubank, Google, Itaú, etc., um engenheiro pode ultrapassar a média brasileira, já que a demanda por esses serviços vem aumentando a cada ano. Uma série que eu indico é o Silicon Valley, pois mostra a vida de um programador que aposta todas as suas fichas num projeto que promete ser a salvação tecnológica do momento. E durante o enredo da série, apresenta as dificuldades e burocracias de se abrir sua empresa, desenvolver e comercializar um software de compreensão de dados. Um livro que eu indico é o Engenharia de Software, uma abordagem profissional, de Roger Pressman e Bruce Maxine, pois traz novos e importantes processos e práticas da área, já estando na sua 8ª edição como o mais abrangente guia sobre essa importante área. Um podcast que eu indico é o Dev na Estrada, disponível no Spotify, ministrado pelo Eduardo Matos e Julian Arantes, pois geralmente realizam entrevista com especialistas da área, sempre equilibrando o papo sério com o bom humor. Um vídeo do YouTube que eu recomendo seria o Vale a Pena Fazer Engenharia de Software, do canal Retaforando, que, apesar de curto, aborda assuntos como o que um engenheiro faz, a média salarial, a grade curricular, e foi justamente esse vídeo que me despertou a curiosidade de saber e entender mais sobre engenharia de software. Oi, meu nome é Letícia e eu pretendo seguir a área das artes visuais. A área das artes visuais muitas vezes é menosprezada, subestimada, porque muitas pessoas acham que não é algo difícil, que é muito fácil de se fazer e que não tem suas dificuldades, mas como todo outro trabalho, isso não é verdade. Tem suas dificuldades, tem seus desafios e não é fácil, mas também tem seus sucessos e, enfim, e vale a pena, vale muito a pena de trabalhar e de seguir essa área. A faculdade mais recomendada e a melhor faculdade que eu pretendo frequentar é a Faculdade de Belas Artes, em São Paulo. O salário mínimo de uma pessoa que trabalha com a área das artes visuais recebe, em média, R$ 1.800 por mês, mas isso pode variar muito de acordo com a empresa e com o estúdio que a pessoa trabalha. Em 2030, pretendo ter terminado a faculdade e arranjar um emprego que dê para sustentar na cidade grande. O vídeo no YouTube que me inspirou muito nessa área foi Como Iniciar Sua Carreira Artística em 2022, de Kelsey Rodrigues, que conta muito sobre como é a área em 2022, como é os desafios, como é a área em si, e apresenta conselhos e dicas muito importantes para essa área. E um podcast muito inspirador também é Itinerário das Belas Artes, no Spotify, por Luísa, que conta muito sobre a faculdade, conta muito sobre os desafios, principalmente sobre como ela continuou, e conta muito sobre o estilo de vida que é nas artes visuais em si. Um livro que despertou muito meu interesse é Anatomia Artística, de Michel Lauricella, que conta sobre os básicos de desenho, os básicos de anatomia, como treinar e como continuar e melhorar. E também o filme que me inspirou muito foi Walt Antes do Mickey, que conta sobre a biografia de Walt Disney, desde o começo de sua carreira, desde a sua infância, que também era desenhando personagens animados, e como ele conseguiu suceder tanto na carreira dele como artista. Eu sou a Ana Carolina e eu quero fazer arquitetura e urbanismo, que é uma área pouco reconhecida e pouco
e bem desvalorizada porque as pessoas preferem contratar um engenheiro ao invés do arquiteto para planejar as casas, os edifícios e qualquer construção, mas o arquiteto foca mais na estética, e o que é uma coisa que eu gosto muito. As principais faculdades para arquitetura e urbanismo é a USP, a UFMG e a UFRJ, mas eu vou fazer a UFO porque eu acho mais vantajoso para mim e no lugar onde eu tô. O salário mensal atual da arquiteta é de R$ 4.400, mas até 2030 esse valor pode mudar, mas para uma pessoa individual não é uma coisa muito ruim, mas se fosse com um arquiteto com uma família maior seria um problema, então deveria sim se especializar melhor para poder conseguir uma renda melhor. A faculdade de arquitetura dura no máximo 5 anos, então até 2030 eu já vou estar formada e eu pretendo fazer uma pós-graduação para poder me especializar nessa área, para poder conseguir uma renda maior. Um livro de arquitetura que eu recomendo é A Arte de Projetar em Arquitetura, do Ernest Newford, que é um livro sobre recomendações ergonômicas de criação de projetos. Um podcast de arquitetura que eu recomendo é o ArcCast, que é um podcast que fala sobre as problematizações e as dificuldades recorrentes nesse meio de arquitetura. Uma série que eu recomendo sobre arquitetura é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, onde um arquiteto premiado e uma atriz fascinada por arquitetura, eles vão para um montão de casas bem caóticas e bem fora do comum ao redor do mundo, e é uma experiência bem interessante para eles. Um vídeo no YouTube que eu recomendo é o vídeo da Débora Ladin, que se chama Tudo sobre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde ela convida 2 estudantes de arquitetura para falarem um pouco sobre a faculdade, sobre o que eles fazem na faculdade de uma maneira bem geral, sobre os projetos, sobre os prós e contras e tudo mais assim, que me inspirou a querer entrar nesse ramo de arquitetura. E foi isso a minha perspectiva de carreira até 2030.